Queridos amigos, queridos irmãos, para nós sempre é uma grande alegria retornarmos aqui à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, rever os amigos, compartilhar com os senhores e as senhoras das nossas mais singelas reflexões à luz da doutrina espírita. Agradecemos pelo carinho com que sempre somos recebidos aqui nesta casa. Na obra Conflitos Existenciais, o espírito Joana de Ângeles aborda diversos comportamentos perturbadores, como as fugas psicológicas, a preguiça, a raiva, o medo, o ressentimento, a culpa, o ciúme, a ansiedade, a crueldade, a violência, a neurastenia e ainda a drogadição, o tabagismo, o alcoolismo, o vazio existencial, o estresse, as fobias e até mesmo ela comenta sobre a coragem, o amor e a morte. E em todos esses assuntos, ela se utiliza de uma abordagem muito peculiar, baseada num princípio da própria ciência, consoante a doutrina dos espíritos, que não há efeito sem causa. Em todas as abordagens, então, ela traz para nós as causas, os efeitos, e como é uma benfeitora, também nos traz a terapia, as alternativas a fim de que nós possamos vencer esses comportamentos perturbadores. Coube a nós, dentro do projeto da CEPAL, falar hoje sobre o ressentimento, mais especificamente sobre os efeitos perniciosos e os transtornos emocionais do ressentimento. Mas é preciso que nós, de certa forma, abordemos um pouco das causas, até porque muitas pessoas que estão aqui hoje talvez não tenham já assistido à exposição que foi feita sobre as causas do ressentimento. Nós falaremos hoje sobre os efeitos e mais à frente o nosso Vani estará falando sobre a terapia. Nós recortamos aqui 3 parágrafos que falam sobre as causas psicológicas do ressentimento. A benfeitora inicia dizendo de que a necessidade do poder impôs-se como um fator primordial, um fator principal para a autorrealização, para o desenvolvimento da inteligência e da vontade, para a conquista pelo sentimento ou mediante a astúcia de tudo quanto o ego ambiciona. Então nós já vemos numa primeira colocação a necessidade do poder como algo necessário para o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa vontade. E ela continua: esta ânsia, este desejo de poder, que é inerente ao ser humano, pelo atavismo ancestral do processo de evolução animal, é geradora de inúmeros conflitos quando ela não é resolvida de maneira equilibrada. Toda vez que o indivíduo se sente defraudado, se sente espoliado, se sente prejudicado na sua ambição desmedida, ele rebela-se, permitindo que o ego seja atingido e subestimado, gerando sentimentos controversos de ódio, de rancor e de ressentimento. Então, essa necessidade do poder, que faz parte desse nosso processo de evolução, ele, quando é utilizado de maneira desmedida, de maneira excessiva,
e por fato ainda do nosso egoísmo, ele gera então esses sentimentos controversos de ódio, de rancor e de ressentimento. Buscando argumentar um pouco mais nesse sentido, que a benfeitora nos traz as causas do ressentimento, nós iremos nos reportar a algumas questões do Livro dos Espíritos, que estão na terceira parte, onde Allan Kardec aborda as leis morais, mais especificamente no último capítulo, quando ele fala da perfeição moral. E ele nos fala sobre as paixões. Na questão 907, ele pergunta: será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E eles respondem: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então o mal sempre está no abuso, no excesso. Nós vemos na colocação da benfeitora a necessidade do poder como um fator fundamental para o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa vontade. Mas quando nós abusamos dessa necessidade de poder, quando este desejo de poder, esta ânsia de poder, ela é trabalhada através de uma ambição desmedida, excessiva, é aí que são gerados estes conflitos. Na questão seguinte, na questão 908, continua Allan Kardec: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E eles respondem: as paixões são como um corcel. E aqui nós queremos pedir desculpas ao pessoal que é fã da Ford, mas esse corcel ele não é o veículo, ele é aquele cavalo. Então, as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então a paixão, ela não é má em si, mas quando nós caímos nos excessos, que essas paixões passam a nos dominar e que causa prejuízo para nós mesmos e para outrem, então elas se tornam paixões más, por conta desse excesso, por conta do abuso, por conta da falta de equilíbrio. E Allan Kardec conclui: todas as paixões têm seu princípio num sentimento, ou numa necessidade natural, assim como a necessidade do poder é algo natural, que está em a natureza para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência e a nossa vontade. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. O codificador, inclusive, utiliza paixão e sentimento para diferenciar as duas situações. Quando nos aproxima da natureza animal, as paixões. Quando nos aproxima da natureza espiritual, os sentimentos. E na questão 191, letra A, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não.
Então faz parte desse nosso processo de evolução fazer com que a nossa natureza espiritual se sobreponha à natureza animal. Cabe a nós, nesse processo evolutivo, aprendermos a dominar as nossas paixões, a trabalhar as nossas necessidades, os nossos sentimentos de maneira equilibrada. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós ainda caímos nos excessos de toda ordem, e ainda por conta desse nosso egoísmo, que é uma característica ainda predominante no mundo de expiações e provas, mundo esse o qual nós habitamos, então por conta dessas coisas nós ainda geramos esses sentimentos controversos de ódio, de rancor e de ressentimento. E esses sentimentos, então, de ressentimento, eles produzem efeitos perniciosos, efeitos nocivos, efeitos prejudiciais. E também causam transtornos, perturbações, alterações da nossa emoção, da nossa emotividade, transtornos emocionais. A benfeitora inicia, quando comenta sobre esses efeitos perniciosos, com a seguinte afirmação: os sentimentos violentados, que se transformam em conflitos não resolvidos, escravizam a criatura, que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real, jamais conforme exercício da evolução. Então aqui é uma outra questão muito importante. Essa leitura errada que nós fazemos de tudo aquilo que acontece em nossas vidas, das situações, das circunstâncias pela qual nós passamos. Ao invés de encará-las como um exercício de evolução, ainda por conta da nossa imaturidade psicológica, dessa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, nós então enxergamos de maneira equivocada esses acontecimentos. Essa falta do entendimento do sentido de existir. Isso é muito importante. Nós termos uma ideia clara e correta sobre o sentido da vida, o sentido de existir, o sentido da existência. E a falta desse entendimento é que faz com que nós façamos essa leitura equivocada. Que nós não tenhamos uma percepção profunda, clara, uma compreensão, um entendimento daquilo que nos acontece. A doutrina dos espíritos, nesse sentido, vem nos falar que nós somos espíritos imortais. Vem nos falar lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, através do Espírito Paulo, o apóstolo, que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. E Jesus já nos falava: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então a doutrina espírita nos dá uma dimensão da nossa finalidade, do nosso fim, da meta que nós vamos atingir muito grande, porque é uma meta cósmica, é uma meta galáctica, é uma meta universal. Não é algo que nós conquistaremos a médio e a curto prazo. Nós teremos a eternidade afora para atingir essa finalidade. Nós refletirmos, mesmo que de maneira relativa, o absoluto. Essa é a meta, é a finalidade de todos nós. E para nós chegarmos a essa perfeição, a doutrina dos Espíritos nos diz que é preciso nós passarmos por diversas existências no corpo físico. Aí nós vamos compreender a beleza deste mecanismo criado por Deus para a evolução e para o progresso das suas criaturas, que na nossa visão
é o mais lindo de todos os mecanismos estabelecidos por Deus, que é o da pluralidade das existências, ou como nós chamamos, da reencarnação. Allan Kardec pergunta na questão 132 desta obra, o Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então é um dos mecanismos utilizados por Deus para que nós possamos atingir aquele fim, gravitarmos para a unidade divina, chegarmos à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, todas as dificuldades, todos os desafios, os obstáculos, as necessidades que uma existência no corpo físico nos impõe, todas as limitações que nós temos quando estamos encarnados num corpo físico. Nisso é que está a expiação. Mas visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então é o duplo objetivo da encarnação. É assim que, concorrendo para a obra geral, o espírito se adianta. Então este é o objetivo da encarnação. Então, quando nós temos a consciência da nossa meta, do nosso fim, do objetivo da encarnação, por que nós aqui estamos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, o verdadeiro sentido da existência, isso permite nós termos uma compreensão muito mais profunda, uma percepção muito mais ampla da vida, dos mecanismos criados por Deus, de por que nós estamos e por que nós passamos por todas essas dificuldades, essas vicissitudes. A vida em sociedade, tão necessária para o nosso progresso, a vida de relação, a convivência, a união social. Aliás, esta é uma das leis naturais. A lei de sociedade faz parte das leis divinas, que são essas leis criadas por Deus para a nossa evolução e o nosso progresso. Comentam os Espíritos na questão 768. O homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. E também nos diz um Espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, quando ele fala sobre o homem no mundo, que nós somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos aos nossos, e que nós não devemos chocar a nenhum deles. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Nenhuma caridade teria praticado o homem que vivesse insulado. Unicamente, no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Então nós começamos a compreender por que nós estamos aqui neste planeta, de expiações e provas, convivendo uns com os outros, a fim de que nós possamos então progredir, atingir aquela meta que foi traçada por Deus para todos nós, as suas criaturas. Mas, quando nós não temos essa compreensão, não temos esse entendimento do sentido de existir, devindo aí da nossa imaturidade psicológica, a essa predominância da matéria sobre o espírito, então nós cultivamos o ressentimento. E esse ressentimento tem então efeitos perniciosos. Joana de Ângeles nos diz
que se nós cultivarmos o ressentimento, logo advirão transtornos de breve ou de longa duração. E aqui ela cita 2. Primeiro, ela nos fala sobre a depressão. A depressão como resultado da amargura, que domina as paisagens íntimas, devorando os parcos ideais de viver ou transformando-se em mecanismo de vingança, transferindo a culpa que perturba como de responsabilidade de outrem, daquele que gerou a situação, nunca, porém, de si mesmo. É uma característica do comportamento, então, dessas pessoas que cultivam o ressentimento. Sempre a culpa está no outro, sempre a culpa está nas coisas. Nunca a pessoa tem a culpa, ou nós poderíamos traduzir essa culpa por responsabilidade. A pessoa nunca tem responsabilidade. A responsabilidade sempre é do outro, do sistema, das coisas, do tempo, da legislação e assim por diante. Vezes outras, desenvolve a ansiedade pelo desejo mórbido, pelo desejo doentio do desforço. Esse desforço é o desejo de desforra, da vingança, mediante o qual supõe erradamente seria resolvido o conflito injustificado. Então, um desses efeitos é essa ansiedade por esse desejo mórbido da vingança, do desforço, da desforra, pensando que com isso o problema seria resolvido. Então, esses são alguns desses transtornos de breve ou de longa duração. Porque isso pode durar por um pequeno tempo, mas pode durar até por muitos e muitos anos, passando até de uma existência para outra. E esse comportamento tem a ver, nos diz Joana de Ângeles, com o estágio da consciência adormecida ou não, de quem se acredita vítima da injunção que toma corpo superior à qualidade do fato ocorrido. Então, como nós comentamos antes, a pessoa, por não ter essa compreensão mais ampla, esse entendimento mais amplo da existência, do sentido de existir, do porquê está aqui como um exercício de evolução, então ele olha isso de uma maneira diferente. E ele sempre se coloca numa condição de vítima, que toma sempre corpo superior à qualidade do fato ocorrido. Então a pessoa dá sempre uma dimensão maior sobre aquilo que acontece, não conseguindo dar realmente o justo valor às coisas que ocorrem. E quando nós vemos aqui a benfeitora comentar 2 vezes seguidas sobre essa questão da vingança, que é um desses transtornos que gera na pessoa que tem o ressentimento, que é esse desejo da vingança, nós buscamos aqui um comentário sobre a vingança no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos, lá nas instruções dos Espíritos, nos falam sobre a vingança, nos dizendo que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Então vejamos como realmente a vingança denota inferioridade moral por parte daqueles que nutrem esse sentimento. Ela, então, é um dos remanescentes dos costumes bárbaros. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Então nós vemos que realmente isso é uma consequência do nosso estado ainda de inferioridade. Na medida que nós vamos progredindo, sobretudo no aspecto moral, que nós vamos nos depurando, nós vamos banindo da nossa intimidade esse sentimento da vingança.
E aí ela continua, a um passo de distúrbios graves, se nós então continuamos nutrindo esse desejo do ressentimento, esse sentimento, a um passo de distúrbios graves, facilmente acolhem um ressentimento em que se comprazem, alterando o comportamento já doentio e mergulhando cada vez mais no poço sem fundo da amargura. Então, se a criatura não trabalha esses conflitos, ela vai criando um ciclo vicioso, uma espécie de fixação mental, onde ela vai se comprazendo desse ressentimento. Acumulam motivos e transtornam-se emocionalmente, considerando-se perseguidos e vinculando-se a mais graves compulsões de desforço, criando vinculações a esses desejos de desforra, de vingança. É nesse clima de fixação mental, cultivando o fel da amargura, que se deixam tombar nas malhas nefastas de vinculações psíquicas com outras mentes em desalinho na esfera espiritual, em que se movimentam, iniciando-se conúbios obsessivos de grande porte. Então aqui um dos maiores efeitos prejudiciais, talvez, perniciosos do ressentimento, que pode então desencadear um processo de obsessão. Porque nós ficamos ali emitindo continuamente aquele desejo de desforço, aquele desejo de vingança, aquela amargura, aquela mágoa, e nós estamos então com as nossas antenas psíquicas irradiando numa determinada frequência, numa determinada vibração, permitindo então essa sintonia dessas mentes, desses espíritos que estão lá na esfera espiritual e que comungam dos mesmos sentimentos, dos mesmos desejos que nós, criando essas vinculações psíquicas, então. Estabelecida a sintonia, o hóspede psíquico passa a realizar um processo hipnótico bem urdido, ampliando a ideia da ocorrência na mente do hospedeiro, na nossa mente, aumentando-lhe a carga vibratória com o acumular de outras ocorrências já superadas, que agora ressumam com teor de gravidade, mais afligindo o desditoso que se entrega de maneira masoquista ao fenômeno de que não se dá conta. Então, através de um processo hipnótico, dessa sintonia psíquica, eles começam, inclusive, a trazer lembranças de fatos que nós já havíamos superados, a fim de que nós possamos relembrar e desejar cada vez mais a vingança, num processo, inclusive, masoquista, como eles colocam aqui, sem nós nos darmos conta disto. Nesse processo, apresenta-se a mistura dos sentimentos da vítima e do novo algoz, induzindo a desequilíbrio grave. É natural que a incidência do transtorno obsessivo sobre o orgulho do ego ferido na sua soberania resulte em alta carga de descompensação emocional que o sistema nervoso central tem dificuldade de administrar, emitindo ondas fragmentárias ou aceleradas para as glândulas de secreção endócrina, que descarregarão as suas substâncias no sistema imunológico, desarticulando-lhe as defesas. Vejamos então que a benfeitora nos traz aqui de que maneira o ressentimento irá nos trazer doenças que irão se externar no nosso corpo físico. Na verdade, é o espírito que está doente, mas isso depois se exterioriza no corpo físico, porque vai desarticulando o nosso sistema imunológico, as nossas defesas. E ela continua, o avanço para distúrbios mais profundos é inevitável, porque o paciente bloqueia o discernimento e qualquer convite para o equilíbrio, para a revisão do comportamento, nele produz reação violenta ou falsa passividade que significa indiferença pela terapia de que necessita. Então causa um bloqueio no discernimento e a criatura já não consegue mais sozinha ter condições de avaliar a situação pela qual ela está passando.
não consegue mais ter o discernimento, ou fazer como a própria benfeitora se utiliza, uma catarse honesta. Ela não consegue mais fazer essa análise de si mesma. Ei-los que transitam pelo mundo infelizes, cabisbaixos, sucumbidos ou exaltados, rancorosos, despejando dardos violentos a qualquer contrariedade, justificando a insânia coletiva e desejando o agravamento das ocorrências infelizes, até a consumação geral, pelo caos que gostariam tivesse vigência imediata. Então ela traça aqui um cenário de como se comportam e se conduzem esses indivíduos no cotidiano. Esses, então, que nutrem esse sentimento do ressentimento. E ela conclui dizendo: nada obstante, tudo poderia ser resolvido com imensa facilidade, com uma boa dose de compreensão, de tolerância e de compaixão. Então vejamos, e isso fica muito mais fácil quando nós temos aquela ideia, aquela compreensão, aquele entendimento sobre o sentido de existir, sobre o sentido da vida, o sentido da nossa existência. Porque daí nós fazemos essa leitura diferente dos fatos, dos acontecimentos, das circunstâncias pelas quais nós passamos em nossa vida, como um exercício da evolução para atingir aquela finalidade a qual todos estamos destinados. Quando nós temos essa visão clara do sentido da existência, nós começamos a educar o nosso olhar, que aliás era e sempre foi, continua sendo, a proposta de Jesus: educarmos o nosso olhar. Tanto é que ele nos disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A maneira como nós enxergamos as coisas, os fatos, os acontecimentos, como nós encaramos a vida e tudo aquilo que nos acontece. Numa palestra de Haroldo Dutra Dias, a qual nós agora não recordamos em detalhes, ele faz alusão a uma passagem em que Jesus estava caminhando por uma determinada localidade com os discípulos, com os apóstolos, eu não me recordo bem agora esses detalhes, e eles estavam passando e havia ali um cachorro morto. E cada um dos apóstolos, os discípulos, foi passando e fazendo um comentário. Nossa, que cheiro ruim! Fazendo um comentário sobre ali os destroços do cachorro, um por um. E aí passa Jesus, então, e comenta: nossa, que dentes lindos! Então isso é a maneira como nós olhamos as coisas, como nós encaramos os acontecimentos. Nós temos que começar a educar o nosso olhar, a fim de que nós possamos ter mais, então, tolerância, compreensão, compaixão, e não darmos guarida, então, a esses sentimentos controversos de ódio, de rancor e de ressentimento. O sentido de existir, caminhando agora já para a parte da terapia, que será abordado pelo Vanin, mas nós só queremos fazer aqui algumas conclusões. O sentido de existir proporciona uma visão profunda do amor, que a tudo e a todos compreende, agigantando-se ao largo das experiências vivenciadas no cotidiano, que proporcionam um crescimento emocional e consequente controle das paixões. O indivíduo, por intermédio da reflexão e do autoencontro, deve preocupar-se com o desvelamento de si, identificando os valores relevantes e os perniciosos, sem conflito, sem escamoteamento, trabalhando aqueles que são perturbadores, de modo a não facultar ao ego doentio o apoio psicológico neles, para esconder-se sob o ressentimento, na justificativa de buscar ajuda para a autocompaixão. A liberação do ressentimento deve ser realizada pela racionalização, sem transferências
nem compensações egóicas. À medida que a experiência fixa aprendizados, esse terrível gigante da alma se apequena e se dilui. Desaparece a partir do momento em que deixa de receber os alimentos de manutenção pela ideia fixa e mediante o desejo de revidar, de sofrer e de ser vítima. Então essas seriam as nossas considerações sobre esse tema do ressentimento, os efeitos perniciosos e os transtornos emocionais do ressentimento. Muito obrigado.